Então, pessoal, vamos lá. Tem que ser no meu perfil de novo. É isso aí, olá, olá. Vai ter que ser no meu perfil de novo, não adianta. Eu não sei por que que tá acontecendo isso. Onde é que tá a nossa querida Eleusa? Esperar a Eleusa entrar. Eu que sou convidado, né? Daí a gente acaba fazendo no meu perfil, mas eu é que sou convidado. Então, só tô esperando a Eleusa dar um sinal de vida aqui para a gente poder começar a nossa live, que ela que vai comandar, né? Olha aqui, ó. Eu vou convidar então a Eleusa aqui para entrar. Eleusa amando, vamos ver se agora vai dar tudo certo. Cruzem os dedos, vai dar tudo certo. A Eleusa que vem a caráter. Hoje tá aí, ritmo. Oi, professor. Aí, Acho que agora deu maravilha. isso mesmo. Vou virar para o meu lado aqui, que eu tenho um lugar mais bonitinho, com livro. Porque não é só festa, né, professor? Não, imagina. Imagina, mas é legal, tá bacana esse clima. Olha aqui, ó, eu trouxe o seu Firmino, que tá a caráter também, ó. Ai, que fofinho! Essa aqui foi minha filha mais velha que fez, e a mais nova fez a Claudete. Então eu tô bem acompanhado aqui. Ai, gente! Vai ter Eu casamento adoro! hoje. Adoro essas coisas, assim. Meus meninos... Olha aqui o que tem na porta do meu quarto de quando a minha filha era pequenininha. A gente vai enrolar só um segundo, gente. Deixa eu ver. Ela fazia isso, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Ela fazia isso nos quartos de todo mundo. Isso aí, isso aí. E aí, querida? Pessoal, seja bem-vindo ao seu Instagram. Ô, gente, a gente teve que inverter aqui, porque não estava aparecendo a imagem do professor e a gente não podia, né, perder aí essa live maravilhosa que vai acontecer. A gente fez no Instagram dele, mas como eu ia falar no meu perfil, eu vou falar para ele agora. A aula é toda dele, eu sou super aluna, já estou aqui preparada com meu caderninho, minha caneta, minha água, preparadíssima para essa aula aí, espetacular, que eu já assisti várias e estou cada vez mais apaixonada pelo conteúdo que você tem trazido aí para nós. Né? Cada dica, eu falo aqui, as lives têm me ajudado muito, professor, porque assim, cada dica que um professor fala aqui parece que desperta 1 milhão de anos de conhecimento na minha vida. Espero que seja para todos os colegas que estão aí do outro lado, que uma palavra parece que fala, peraí, essa palavra aí serviu para eu aprender coisas que eu poderia passar anos e anos aí e não aprenderia. Eu estou muito grata, né, de você ter aceitado meu convite. Foi imediato que eu mandei o convite, você aceitou. Eu fiquei super emocionada e feliz. Porque, como eu falei com o professor Salderi, até escrevi esses dias, eu sou lá do Riachim, professor. Riachim é um povoado que foi meu pai e o primo que criou e virou uma cidade. Então, assim, você sai de um lugar pequenininho, que hoje tem 8 mil habitantes em média, né? E você sai. Quando eu estava lá, a faculdade ficava 150 quilômetros, a gente ia e voltava todos os dias, 2 horas de ida e de volta. E nem era na minha cidade, porque de lá ainda não tinha um ônibus que levava para a faculdade. E quando eu comecei a estudar Direito Previdenciário, não tinha nem terminado ainda a faculdade, comecei a estudar Direito Previdenciário. E a gente tinha que ir lá na cidade que eu fazia faculdade, nos dias que não tinha aula, para fazer os cursos que era telepresencial. A gente ia para assistir televisão. E eu ficava sempre imaginando, gente, um dia eu vou conhecer esses professores, vou ter o prazer de recebê-los. Aí eu queria fazer o cafezinho no meu escritório, mas aí a pandemia veio, né? E cortou o cafezinho, mas o cafezinho continua e eu estou muito feliz do mesmo jeito, da receptividade de cada um de vocês, professores, você especialmente. Foi super querido, porque a gente fica imaginando, esse professor aí está lá no topo, já tem tanto conhecimento, não vai nem responder minha mensagem. Quando responde, a emoção é tanta que eu falei com o professor, é como se eu estivesse comendo um monte de queijo assado no forno de leite. Para quem é da roça, vai me entender.
querida. Pessoal, fica à vontade. Se você quiser se apresentar, fica à vontade. Claro, o espaço é seu. Mas antes, assim, acho que essa tua história, ela retrata muito bem, assim, uma trajetória de sucesso, né? Eu acho que tu estás num ponto hoje de reconhecimento, muita gente te acompanhando. Eu sou um neófito, um novato nesse mundo digital. Eu comecei agora, eu realmente nunca tive essa pegada do marketing digital e agora estou me aventurando um pouco nisso. Eu tenho, sim, uma trajetória de quase 15 anos já no direito previdenciário. Isso, sim, eu tive durante 9 anos a experiência de ter sido procurador federal, né? E aí eu estou falando com o teu público que talvez não me conheça. Durante 9 anos, entre 2006 e 2015, eu estive na Procuradoria Federal defendendo o INSS, né? Eu acompanhei muito dos movimentos que hoje estão aí sendo desencadeados nas grandes questões dos tribunais superiores, defendendo o outro lado, né? Então, eu posso dizer com tranquilidade assim que sou novo na parte digital, mas eu tenho alguma experiência para passar adiante aqui para os nossos queridos amigos, queridos colegas. E eu te agradeço muito esse convite. E jamais a gente vai ter aqui em mim, tá? Jamais vai ter essa postura refratária aos convites. Eu vou estar sempre disponível, porque eu acho que a nossa missão, né, como professores e como atuantes do direito previdenciário e amantes do direito previdenciário, é fazer essa chama do direito previdenciário continuar acesa. E isso pressupõe a gente estar empolgando as pessoas com aquilo que a gente sabe, com o pouco que a gente sabe. E eu trago para hoje, dentro disso tudo que a gente combinou, eu quero trazer sempre uma novidade. E hoje eu vou trazer uma novidade. Hoje eu vou trazer um tema novo, algo que ainda não foi dito, pelo menos por mim, e eu não tenho ouvido, né, o pessoal falar. Então, seria algo relacionado ao planejamento previdenciário, Eleusa, sim, né? Mas para algo que pouca gente pensa, eu acredito nisso, e que eu acho que eu posso despertar um gatilho. Eu acho que essa é a ideia, né? É trazer aquilo que você falou no início, né? Uma palavra, algo que possa gerar a transformação. Eu acho que o principal objetivo nosso aqui é transformar. Transformar vidas, transformar profissões, transformar carreiras e transformar expectativas em consolidações. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer aqui. E hoje, curiosamente, é o dia que eu criei, é o dia que eu estou criando o meu Telegram. Então, eu criei um grupo no Telegram. Hoje fiz uma divulgação só para os meus contatos, das minhas redes, e é o grupo Previdenciando Sem Limites. O link para acesso, para convite, porque ele é um grupo fechado, um grupo privado, ele está na minha bio aqui do Instagram ou nas minhas postagens de hoje. Então, o pessoal que tiver a fim de ter um conteúdo por áudios, vídeos e também escrito com algum material de apoio, esse grupo do Telegram está direcionado para isso. Mas vamos lá, vamos para o que interessa, né, Eleusa? Vamos para o que interessa, porque eu acho que o pessoal... Manda ver aí, compadre. Então tá, olha só. A gente tem falado muito, Eleusa, em planejamento previdenciário, em planejamento de aposentadorias. Eu mesmo tenho utilizado um termo que vem lá das finanças, que vem do mercado financeiro. Eu tenho usado a sigla ROI como a grande variável que influencia o resultado final de um planejamento previdenciário de aposentadoria. O que é o ROI? O ROI é uma sigla inglesa que significa Return on Investment, que é o retorno do investimento, que é utilizado no mercado financeiro para análise de se aquele investimento gerou frutos positivos ou não. Se aquele investimento ele deu certo ou ele tem uma perspectiva de dar certo. É o retorno do investimento que tem uma fórmula dentro do mercado financeiro e que eu não transporto integralmente para cá.
Mas eu aqui dentro do direito previdenciário, especialmente nessa parte do planejamento... O pessoal está falando que está dando eco, professor. Não sei se é do meu microfone. Eu acredito que seja no seu. Deixa eu tirar aqui. Então, posso seguir? Então, assim, o ROI, ele serve para a gente avaliar se um investimento foi bem feito, se o investimento gerou resultados. Eu não importo toda a fórmula para cá, eu importo só a parte da fórmula que mais interessa. Mas por quê? Porque eu entendo e eu sou capaz também aqui de compreender críticas ao que eu vou dizer, não tem nenhum problema. Mas eu entendo que dentro do mundo previdenciário, o planejamento, ele se trata, na verdade, de um negócio previdenciário. Ele é um negócio. O planejamento é um negócio previdenciário. Por quê? Porque eu estou fazendo um investimento para colher um resultado. Eu estou indicando a um cliente uma forma de proceder, uma forma dele tirar dinheiro do seu bolso para repor dinheiro ao seu próprio bolso. Então, a gente está falando de um negócio. É como se eu fosse numa instituição financeira, chegasse a um gerente e dissesse: eu quero investir tanto por mês, quanto eu vou ter lá na frente. Ou eu chego para o meu gerente e digo: olha, eu quero ter tanto lá na frente, quanto eu devo investir por mês? Então, são formas de abordagem para um negócio a ser celebrado. Claro, aqui no planejamento previdenciário, a gente tem uma parte dele que não há muita margem de opção para o segurado. Se nós estivermos falando de segurados empregados, por exemplo, há pouca margem de planejamento, em termos de números, em termos de valores. Por quê? Porque o empregado, ele tem a retenção da sua contribuição pelo empregador e o recolhimento pelo empregador. Não é opção dele definir sobre quanto quer pagar e quando vai pagar. Mas se eu estou diante de uma pessoa jurídica, ou se eu estou diante de um contribuinte individual empresário, ou se eu estou diante de um segurado facultativo, eu tenho muitas possibilidades. Dentro do mundo de um empresário, por exemplo, eu posso estar estabelecendo um planejamento previdenciário que vai interferir na própria composição societária da empresa dele. Eu posso estar fazendo um planejamento previdenciário que vai alterar a estrutura tributária da empresa dele. Imagina um empresário, e que normalmente acontece, Eleusa, que tem lá o seu prolabore, porque ele é um sócio administrador, ele tem o seu prolabore definido no salário mínimo. E por que ele definiu no salário mínimo? Porque ele entendeu que, fazendo assim, ele geraria um custo menor para a sua empresa. Um custo menor, por quê? Porque a empresa paga a contribuição patronal sobre o valor do prolabore do seu sócio administrador. Então, se eu elevar esse prolabore para o patamar de teto, eu não tenho apenas a contribuição do segurado sobre o teto, que no caso de um sócio gerente é de 11%, mas eu tenho a própria contribuição da empresa de 20% e mais a retenção do imposto de renda que tem que ser retido na fonte pelo fato de aquele prolabore ultrapassar o limite de isenção do imposto de renda. Então, todo esse custo, Eleusa, eu tenho que jogar na planilha do meu investimento. Se eu pretendo fazer um planejamento previdenciário de um empresário e não avaliar esse custo, eu estou fazendo esse planejamento pela metade. Então, é fundamental que eu entenda que o meu conteúdo, ou que eu entenda que o meu produto a ser disponibilizado para o meu cliente previdenciário, ele também vai passar por outros setores do direito, como societário e mesmo tributário. E isso vai gerar valores a despender dele e da empresa. Quanto isso significa no bolo final? Eu não posso simplesmente levar em consideração nesse planejamento o custo dele de segurado. Por exemplo, não, você vai pagar 11% pelo teto para receber tanto lá na frente. Não, você vai pagar 11% pelo teto, 11% pelo teto, a sua empresa vai pagar 20% pelo teto e você ainda vai ter imposto de renda retido na fonte. Então, você não vai estar pagando R$660 por mês ou 670. Você vai estar pagando 2.500. Será que vale a pena, neste caso, para ele, investir na Previdência Regime Geral
tal e qual ele entendeu que seria possível na figura do autônomo? Será que vale a pena para ele manter a sua base contributiva no salário mínimo de Prolabore e talvez buscar no mercado financeiro um outro tipo de investimento? Isso aí já estamos avançando, passando da linha do planejamento previdenciário para a linha do planejamento financeiro, que é muito tênue. Mas o advogado previdenciarista que se propõe ao planejamento, ele tem que ter, minimamente, pelo menos, um conhecimento periférico das formas de investimento possíveis disponíveis no mercado. Então, a gente tem renda fixa, renda variável, fundos imobiliários, fundos multimercado. Tem que conhecer esses conceitos. E aí que vem para mim, que eu gosto disso, eu trabalho também, para mim, né, para os meus investimentos, eu tenho essas configurações bem definidas na minha cabeça, eu trabalho o conceito de ROI dentro da Previdência. Retorno do investimento. Qual é o meu investimento, qual é o meu retorno? Eu não posso pensar, Eleusa, num planejamento previdenciário almejando apenas e tão somente a melhor RMI. Isso não é sucesso de planejamento. Isso não é sucesso. O pessoal já ganhou, hein, ó. Só dessa primeira dica aí já ganhou um ano de curso. Não, porque olha só, pensa bem, Eleusa. Porque assim, é muito fácil, Eleusa, eu indicar para o cliente a forma de contribuir para ter o melhor benefício possível. É muito fácil porque, assim, sabe como é que eu chego para um cliente? Ah, tu queres ter o benefício mais alto possível? Tá bom, então você vai contribuir os próximos 30 anos pelo teto. Claro, ele vai chegar, a melhor RMI vai estar lá. Com certeza vai estar lá. Mas quem disse que esse é o melhor investimento e quem disse que esse é o melhor retorno de investimento? O que eu procuro fazer nos meus planejamentos e o que eu tenho difundido nos cursos ou nas minhas lives e nas minhas falas, né? Porque agora também parece que eu só sei planejamento, o pessoal só quer saber do planejamento. Claro, eu estou trazendo algumas novidades, né? Está convidado para vir falar de outro assunto aqui também, do que só quiser. Olha só, não sendo salário família, né? Para mim tá legal, porque salário família a gente não tem como mexer nele, né? A gente não tem como atuar nele. Ou você tem ou você não tem, porque você é empregado, filho menor de 14 anos e dentro daquele conceito de baixa renda. Não tem o que fazer. Agora, eu gosto de falar de outros benefícios e falo muito de aposentadorias. E hoje eu vou trazer uma novidade, por isso que eu estou falando. Eu vou trazer uma novidade aqui, Eleusa. Fica tranquila. Vai pintar essa novidade daqui a pouquinho. Vai pintar essa novidade. Que não é aposentadoria, nós vamos falar de outra coisa. Mas dentro do planejamento. Mas então eu trago para dentro do planejamento esses conceitos. E normalmente, quando eu trabalho em planejamento, eu vislumbro pelo menos, Eleusa, 4 cenários. 4 cenários. Porque eu estou falando do planejamento em que eu tenho a possibilidade de definir o valor a contribuir. Eu não posso fazer esse mesmo planejamento para um empregado, constantemente empregado, que não vai ter como definir isso. O que eu posso fazer por um empregado nesta toada do planejamento? Eu posso fazer uma análise previdenciária e muitas vezes eu posso mexer no seu passado para antecipar ou melhorar um futuro. Isso eu posso fazer com um empregado, porque pode ser que um empregado hoje tenha sido um autônomo há anos atrás e ele não tenha contribuído em determinado período, mas tenha como provar atividade e remuneração. Bom, eu mexo nesse passado. Eu mudo a fotografia do presente mexendo no passado. E mudando a fotografia do presente, eu altero o seu futuro. Então, eu tenho como consertar o passado, alterar a foto do presente e projetar um futuro diferente daquele que estava desenhado hoje, sem esse conserto do passado. Isso, para um empregado, eu consigo fazer. Mas, para um autônomo, eu posso projetar o futuro dele, eu posso alterar a sua estrutura societária, eu posso propor medidas de alteração da forma como ele vem contribuindo, se ele é um autônomo, ele se transformar num empresário ou num microempreendedor individual, se ele entender que é adequado para ele. Evidentemente, isso levando sempre em consideração que é multidisciplinar e, portanto, talvez eu precise me escorar no conhecimento técnico de um contador, porque é ele que vai fazer, muitas vezes, essa análise de viabilidade de enquadramento no Simples, por exemplo, que é importante. Às vezes eu posso estar enquadrado no Simples, às vezes não, e aí muda a tributação e muda o meu investimento. Mas considerando o fato de que eu estou diante de um segurado facultativo,
que tem ampla margem de discricionariedade sobre a própria contribuição e que já tem um determinado período contributivo bem constituído na sua vida. Ele chega no meu escritório e diz: doutor Márcio, eu quero ver como é que eu vou me aposentar e o que eu tenho que contribuir para me aposentar daqui a tanto tempo. Bom, eu sempre vou desenhar, Eleusa, 4 cenários para esse cliente. O primeiro cenário, claro, depois da análise do presente e do passado. Eu vou daqui para frente desenhar 4 cenários. O cenário das contribuições ininterruptas daqui até o momento em que ele completa a idade mínima da nova Previdência, se for homem 65, se for mulher 62, ou em que ele poderá vir a atingir, por exemplo, alguma regra de transição, que está lá nos artigos 15, 16, 17, 20, 18, 19 também, da emenda 103. E aí, dentro desse cenário, eu vou vislumbrar contribuições ininterruptas pelo teto, ininterruptas pelo salário mínimo, de 6 em 6 meses pelo teto, de 6 em 6 meses pelo salário mínimo. Esses 4 cenários eu vou desenhar para ele. E cada cenário vai originar uma RMI diferente. E olha, Eleusa, nem sempre, para não dizer quase nunca, a melhor RMI é a melhor alternativa. Porque a RMI, que é a renda mensal inicial, ela é um número isolado no tempo. Ela é um número completamente desconectado do tempo e do espaço. A RMI é apenas um cálculo aritmético. E esse número pode ser maior ou menor sem significar necessariamente que isso gere maior ou menor vantagem. A melhor RMI nem sempre é o melhor benefício. Esse é um conceito que nós precisamos trabalhar. Nós temos que desconstituir a ideia de que a busca pelo melhor benefício é a busca pela melhor RMI. Não é. Eleusa, não é. Depois que você falou aí, eu já comecei a pensar que não é mesmo. Não é. Eu vou dizer de novo e vou repetir. Não é. Se alguém perguntar de novo, eu vou dizer, não é. Por quê? Porque eu tenho que fazer análise de ROI. E eu não tenho como fazer análise do ROI sem olhar a expectativa de sobrevida no momento da aposentadoria. Eu tenho que ver quanto eu vou investir, por quanto tempo eu vou investir. Então, eu vou ter que calcular o valor do mês que eu vou pagar, vezes o número de meses até eu chegar num determinado ponto da minha linha de tempo. Eu vou ter que fazer isso. Vou chegar num determinado valor de investimento projetando a idade de 65 anos. Vou chegar no investimento X. Bom, se eu investir todos os meses pelo teto, o investimento é A. Se eu investir todos os meses pelo mínimo, o investimento é B. Se eu investir de 6 em 6 meses, por que de 6 em 6 meses as pessoas me perguntam? Porque daí eu nunca perco a qualidade de segurado. Se eu sou facultativo, eu tenho sempre a manutenção da qualidade de segurado a cada 6 meses. Eu tenho 6 meses de período de graça, sempre contando da última contribuição. Então, eu posso cravar uma contribuição a cada 6 meses para o resto da vida que eu nunca hei de perder, nunca haverei de perder a minha condição de segurado, de modo que estarei sempre protegido na ocorrência de benefícios não programados ou de riscos sociais não programados, como incapacidades, sejam temporárias, sejam permanentes, ou mesmo óbito e reclusão, que são os benefícios não programados. Dentro dessa linha, eu estou sempre protegido. E, às vezes, é interessante eu pagar só de 6 em 6 meses, porque não me serve muito a ideia de contribuir todos os meses. É um investimento quase inútil, muitas vezes. Então, eu tenho que ter essa dimensão, eu tenho que calcular. E, para cada um deles, eu vou chegar numa RMI diferente e eu vou projetar dentro daquela RMI que, de novo, é um número isolado no tempo e no espaço. É um número isolado no tempo e no espaço, mas eu vou pegar aquele número isolado e vou projetar ele por quantos anos eu vou viver com aquela aposentadoria até a expectativa de vida permitir, de acordo com a tábua de mortalidade do IBGE, que é atualizada pelo menos de 2 em 2 anos. Então, eu tenho esse número, esse número é objetivo. Aos 65 anos hoje, qual é a expectativa de sobrevida média? 18 anos. Isso eu já sei. Por quê? Porque lá na tábua de mortalidade do IBGE, a média de sobrevida para quem está com 65 anos hoje é 83 anos.
A média de vida é de 82, 83 anos, 82,8, 83. Então eu tenho 18 anos de sobrevida para um benefício que só me vai ser concedido aos 65 anos. Bom, então eu vou pegar aquela RMI, eu vou multiplicar por 13 meses do ano que eu vou receber, a partir dos 65, e multiplicar por 18, que é o número de anos que eu vou receber. Chego num valor, tá, mas agora eu tenho que pegar esse valor e diminuir do que eu investi. Professor, vamos ter que voltar um pouquinho. Professor, o pessoal está confuso aí. O professor está explicando, gente, sobre facultativo, porque nós temos muita gente que está iniciando aí na advocacia. Vai falar sobre o facultativo. Porque é obrigatório, tem que pagar de qualquer jeito. Exatamente. O segurado facultativo é o único que tem a discricionariedade sobre a sua contribuição. É o único que define quando, como e se vai contribuir, certo? Mas ao contribuinte individual são permitidas algumas situações importantes. Ele pode alterar a sua forma de contribuir desde que ele formalize isso. Por exemplo, tornando-se microempreendedor individual, é uma possibilidade, desde que a atividade dele se enquadre, sendo do simples e aumentando o prolabore, fazendo uma alteração societária, tornando-se muitas vezes, importantíssimo isso, importantíssimo, ele pode se tornar um sócio cotista apenas, que viva de dividendos, e daí ele passa para a modalidade facultativa. Veja bem, eu sou sócio de uma empresa, mas eu não quero mais ser administrador, e aí eu elimino meu prolabore. Ao eliminar o meu prolabore, veja bem, ao eliminar o meu prolabore, eu vou viver apenas dos dividendos. Isso é absolutamente legal, lícito, permitido. Aliás, se eu tenho ações de um papel na Bolsa de Valores, eu sou um acionista cotista. Simples. Eu posso ter dividendos, todos os anos são distribuídos dividendos, e ainda assim, eu não sou administrador e eu não tenho a obrigação de contribuir. Eu contribuo como facultativo. Então, o facultativo é aquele que pode contribuir, não deve contribuir. Quem deve contribuir é obrigatório. O contribuinte individual deve contribuir, mas ele pode não ter trabalhado num mês, por exemplo, não ter renda, não contribui. Ele não tem que contribuir se ele não tem renda. Simples, muito simples. Voltando então aqui, o ROI é uma análise de investimento total e de ganho total. Eu pego todo o ganho do meu negócio e diminuo do investimento no meu negócio. Eu investi 100 mil na Previdência nos próximos 20 anos. Minha projeção de investimento é essa. Tá bom. Quanto eu vou ganhar? 500 mil. O meu ROI é 400 mil. Mas a RMI ficou 3 mil, ficou ruim. Então eu vou buscar uma RMI de 5 mil. Aí eu vou investir 400 mil, olha só, vou investir 400 mil, sei lá, 300 mil, para ter 600 de retorno. 600 menos 300 deu 300 de ROI. Mas a RMI ficou melhor. Sim, mas o teu retorno ficou pior. A RMI maior, ela também significa investimento maior. Então, eu tenho que fazer essa análise do que eu ganho para aquilo que eu investi. E, a partir disso, estabelecer o melhor retorno do investimento para o meu cliente. Eu tenho inúmeros exemplos, Eleusa, em que eu trabalho isso. Eu até tenho para o pessoal aqui da tua comunidade, aqui dos teus seguidores. Se eles quiserem, eles podem me mandar direct depois e eu mando. Sigam o professor, gente, quem não estiver seguindo. Eu encaminho depois esse material, eu deixo na bio lá. De algum modo, eles podem acessar esses exemplos de planejamento que eu estou falando, porque é muito interessante a gente visualizar isso com uma planilha. E, aliás, sim, o grande segredo do planejamento previdenciário, além do ROI, que é um segredo que eu estou divulgando aqui há algum tempo, que para mim é o ponto alto do planejamento, é esse, mas o grande segredo para o cliente, além do ROI, é a forma como eu apresento isso para ele. Porque não adianta eu pegar uma pessoa leiga na minha frente e sair falando nesse ritmo que eu estou falando aqui. Ele não vai compreender. Né? Se para nós já é difícil muitas vezes, é difícil mesmo. Mais ainda difícil para um cliente que é leigo, muitas vezes não tem nenhuma noção. Bom, eu tenho que apresentar isso para ele numa linguagem didática e não contábil.
Não adianta eu apresentar cálculos de um programa de cálculos que eu tenho. O programa de cálculos é para subsidiar a minha conclusão, mas jamais para ser algo a ser interpretado pelo cliente. O cliente tem que chegar com os números finais mastigados. E a gente tem que apresentar esse trabalho para ele, bonito, né, impresso, bem feitinho, com planilhas mostrando, olha, o teu retorno do investimento neste investimento A vai ser X, no B vai ser Y, no C vai ser Z e assim por diante. Pelo menos 4 cenários eu apresento. E às vezes um quinto de acordo com o que ele me diz na entrevista. Porque às vezes ele me diz assim, eu gostaria de ter uma aposentadoria na base de X, porque é mais ou menos o padrão que ele entende que seja necessário para ele se manter depois de parar de trabalhar. Bom, aí a gente vai ter que fazer simulações para chegar nisso e ver quanto de investimento se faria. Então, é uma quinta possibilidade. Uma quinta possibilidade. Eu sei que a turma, às vezes, pode achar, não, mas está muito rápido, são conceitos muito avançados. Sim, a gente está falando verdadeiramente de conceitos muito avançados. Então, agora eu vou descer para a Terra, tá? Agora eu vou descer para o planeta Terra e eu quero falar de uma coisa que eu acho que aí sim todo mundo agora vai entender e vai aproveitar muito bem. Vai aproveitar muito bem. Talvez o ROI seja um ponto além para quem está começando. Não, mas é um ponto, professor. É bom, assim, porque o que eu entendo aqui? Que a gente tem a live. É igual você vai na faculdade. Na faculdade, eu não estudei direito previdenciário na faculdade. Mas eu ouvi alguma coisa, uma pessoa apresentando monografia falando desse negócio. E aí eu fui correr atrás para saber o que é. Então, você escuta o que é e depois vai pesquisar e aí já abriu uma chave aí, abriu as portas, né? Para buscar novos caminhos. Eu até estou vendo uma pergunta aqui da Malu, né? Me permite, assim, essa ideia, se não bem executada, poderá ser uma aventura arriscada. Malu, eu vou te dizer o seguinte, qualquer ideia que se não for bem executada é uma aventura arriscada, tá? Assim, a gente está lidando com vidas, a gente está lidando com expectativas de renda, a gente está lidando com expectativas de sustento no futuro. Qualquer coisa que a gente fizer sem reflexão e sem convicção no que está fazendo é uma aventura arriscada, tá? Justamente o que eu estou trazendo aqui é um conceito que te minimiza esse risco a partir do momento que você o aprofunda. Porque não adianta, de novo, eu vou falar isso mais uma vez, não é a melhor RMI que traduz o melhor planejamento. Não é. Esqueçam isso. Desmistifiquem isso. O melhor investimento é aquele que traduz a maior margem de resultado entre o que eu ganho e o que eu investi. E não o maior benefício isolado no tempo, porque, de novo, eu vou dizer, a RMI é apenas um número isolado no tempo e no espaço. Ele está em órbita. Ele precisa, para ter lógica, ele precisa ser confrontado com duas realidades. Expectativa de vida e tempo e quantidade de investimento. Não tem como fazer diferente disso. A RMI sozinha não apura melhor benefício. Bom, mas eu disse que eu ia descer para a Terra, já que eu estava falando da órbita, né? Eu vou descer para a Terra. E eu quero trazer uma coisa aqui para o teu pessoal, Eleusa, que é a seguinte. Alguém aqui já pensou nas possibilidades que nós temos depois da reforma da Previdência no que se refere ao planejamento da pensão por morte? Ninguém gosta de planejar morrer. Não. Ninguém gosta de planejar morrer, obviamente que não. Mas se eu tenho filhos menores, se eu tenho marido, esposa, companheiro, companheira, independentemente de qualquer conformação familiar que eu tenha, e aí o meu amigo, meu sócio Anderson, lá do G4, trabalha muito bem essa parte das famílias, né, no direito previdenciário, das novas famílias, esse diálogo entre direito de família e direito previdenciário. Se eu tenho isso, eu vou me preocupar, sim, com o momento que eu não estiver aqui, mesmo que eu não queira deixar de estar aqui. E olhem só o presente que a reforma da Previdência nos deu.
Olha o presente que a reforma da Previdência nos deu, Eleusa. Quando ela, eu sei que eu posso estar falando aqui algo que possa pegar até mal se a gente se preocupa com o segurado e a gente se preocupa com ele. Mas ao determinar uma alteração na forma de apuração do valor da pensão, estabelecendo que a pensão parte de uma nova aposentadoria por incapacidade permanente, caso o segurado não esteja aposentado na data do óbito, e que essa aposentadoria por incapacidade permanente será apurada de acordo com o artigo 26 da emenda 103, que determina que todos os salários sejam utilizados e, mais do que isso, que a aposentadoria seja proporcional, e proporcional em que termos? 60% da média global, mais 2% para cada ano que exceder a 20 do homem e 15 da mulher. Esta é a proporcionalidade. Na pensão por morte agora, passa a me interessar e muito o tempo de contribuição do segurado falecido. Até então não me interessava absolutamente nada. Quanto tempo de trabalho ele tinha, bastava que ele fosse segurado no momento do óbito, que seria simulado uma aposentadoria por invalidez pré-emenda, e na invalidez pré-emenda era 100%. 100%. Não tinha proporcionalidade. Agora tem. E a proporcionalidade está intimamente relacionada ao tempo de contribuição do segurado em vida. Ao tempo que o INSS tem registrado no CNIS, ou ao tempo que o INSS deveria ter registrado no CNIS. Eleusa, nós vamos ver agora todas aquelas revisionais de aposentadorias, as revisionais de fato que nós tínhamos no período pré-emenda, e aí eu destaco as revisionais de tempo de contribuição para aumentar tempo, chegar na fórmula 96, para aumentar tempo e melhorar fator previdenciário, acréscimo de tempo especial decorrente da conversão do tempo especial para comum, tempo rural anterior a 91, tudo isso vai interessar a pensão por morte pós-reforma da Previdência. Então eu vou ter um segurado que veio do campo em 1985, em 1990 ele saiu do campo e ele veio para a cidade. E de lá para cá ele contribuiu por 20 anos. Um homem. E não se aposentou, e antes de se aposentar ele faleceu. Ele faleceu e ele é segurado, estava trabalhando normalmente, mas ele tem 20 anos de contribuição. 20 anos. 20 anos. Ele é homem. Vamos calcular a pensão por morte dele, vamos simular uma aposentadoria por incapacidade permanente, porque o óbito ocorreu de 14 de novembro para frente. Aliás, essa é a data do direito adquirido, até 13 de novembro, a partir de 14 é direito novo, então o óbito ocorrido em 14 de novembro. Isso está no artigo, não me lembro qual é o artigo da portaria 450 definido, que a pensão por morte é definida, a regra do jogo a partir do óbito em 14 de novembro, a regra nova. Vão calcular o benefício dele. Não, é isso. É isso. Eu tenho ela aqui, se vocês quiserem, até posso confirmar aqui. Mas é... Eu estou fora do meu computador. Não, mas eu já digo aqui, se me permitir, é 1 segundo, tá? Eu vou ver aqui, porque ela tá... Qual é o artigo dela aqui? Gente, coloca coração aí para a gente chegar em 100 pessoas. Muito coração. E nós não estamos conseguindo ler, vamos conseguir ler tudo, né, professor? As perguntas a gente não vai conseguir passar em todas. Não, mas depois manda pelo direct. Mas olha só, o óbito ocorrido agora vai originar uma pensão baseada numa aposentadoria proporcional. Neste caso que ele tem 20 anos, qual será essa aposentadoria? Essa aposentadoria será de 60% da média global. E depois ainda vem a proporcionalidade da própria pensão, porque as cotas de pensão foram resgatadas. Então, digamos que seja uma dependente, esposa, companheiro ou companheira, e baseado num óbito de um segurado que não estava aposentado. Vamos pegar, por exemplo, uma média de R$5.000. Vamos supor que seja R$5.000 a média desse segurado, que trabalhava bem, tinha uma média boa. Bom, como é 60% a aposentadoria por incapacidade dele, a média já caiu para R$3.000. A base da pensão vai ser R$3.000. E nós vamos ter 60% de R$3.000, porque é 50% mais um dependente com 10%, 60%. A aposentadoria vai para R$1.800, daquilo que seria, no regime pré-emenda, R$5.000.
Olha só, se ele tivesse morrido no dia 13 de novembro, se eu soubesse, eu matava ele antes, né? Alguém vai dizer, não, mas olha só, se ele tivesse morrido no dia 13 de novembro, a pensão seria 5 mil. Morrendo no dia 14, a pensão é 1.800. Olha a diferença. Agora, olha só. Eu disse que ele veio do campo. Eu disse que ele trabalhou em atividades especiais. Então, eu consigo provar que entre 1973, quando ele tinha 12 anos de idade, para ser generoso aqui, 12 anos de idade, porque agora já tem até reconhecimentos jurisprudenciais para baixo, 8 anos para frente já estão reconhecendo o tempo rural, já tem até julgamento do Conselho de Recurso da Previdência admitindo para menor de 12 anos o tempo rural. Então, eu tenho a possibilidade de ter o tempo rural, 10 anos, por exemplo, então dos 20 já passa para 30, já passa para 30 anos de contribuição, e daqui a pouco eu tenho 15 anos de tempo especial, que eu transformo em comum, e já vou para 36 anos, a minha aposentadoria, que era de 60%, na base da pensão, passa para 92%. Dobrou, né, professor? Hã? Oi? Dobra, quase dobra. Então, aqueles 5 mil que tinha virado 3 mil, agora aqueles 5 mil virou 4.500, 4.600. Aí os meus 60% de pensão vão incidir sobre 4.600. Ou seja, Eleusa, o que eu quero dizer é o seguinte. Nós estamos diante... Luzinha acendeu aqui já. Da maior abertura de leque para revisões de pensão por morte com a reforma da Previdência. A reforma da Previdência ela pode ter matado as aposentadorias. No sentido das revisionais, que eram úteis e que eram importantes, porque agora o que importa é a idade mínima. Basicamente, eu preciso ter idade. Se eu não tiver idade, não adianta ter tempo, a não ser em regras de transição, ainda que eu possa flexibilizar ou mesmo eliminar a idade mínima, no caso da regra do artigo 17, que é a do pedágio de 50%, eu elimino a idade mínima, ou na do artigo 15 da emenda, que eu tenho a pontuação 8696 chegando a 100, 105 para mulheres e homens, que eu elimino a idade mínima. Senão, eu tenho que ter idade. 65, 62, ou, na pior hipótese, 60, 57 na do pedágio de 100%, e aquela outra do 56, 61 para mulher e homem progressiva até chegar a 62, 65. Então, eu tenho a idade mínima como algo importantíssimo. Eu não tenho o que fazer se eu não chegar na idade mínima. Agora, se houver o falecimento antes de se aposentar, eu vou poder mexer na história pregressa desse segurado. E pedir que o tempo seja reconhecido com reflexo na pensão. Ah, mas não tem interesse, ou melhor, não é legítimo, não tem legitimidade ativa o dependente para uma ação dessa natureza, porque a ação para reconhecimento de tempo de contribuição ela é personalíssima. Isso nos tribunais regionais federais é absolutamente tranquilo. Tranquilo. Quando eu tinha, por exemplo, as revisionais de pensão, que eu tinha que revisar a aposentadoria anterior, já era aceito. Agora eu não estou nem revisando a aposentadoria anterior, eu estou revisando só a pensão. Dizendo, olha, INSS, o tempo que tu está considerando do meu marido, da minha esposa, do meu pai, da minha mãe, está errado. O tempo é esse aqui do CNIS, mais o rural, mais a conversão do tempo especial, conforme os PPPs, as provas que estão aqui desenhadas. Acresce tempo? Acresce. O que acontece se acresce tempo? Altera o percentual de RMI. Aqui RMI serve muito. Porque aqui eu não tenho um planejamento para o futuro. É hoje que está acontecendo. Agora, onde é que entra o planejamento da pensão? Aqui. Nós já estamos no período pós-reforma. Então, nós já sabemos que a pensão é desse jeito. Eu sou uma pessoa que tem o tempo rural, tem o tempo especial, tem o tempo de serviço militar. Eu sei que se alguma coisa me acontecer, a pensão dos meus dependentes virá com defasagem. Porque eu não fiz esse reconhecimento ainda no INSS. O que eu faço? O que eu faria? Chegaria para esse cliente, vamos entrar com uma ação condenando ou requerendo a condenação do INSS a reconhecer o teu tempo rural, a reconhecer o teu tempo especial, a reconhecer o teu tempo de regime de serviço militar obrigatório e a averbar e já deixar pronto. Porque no dia que tu for te aposentar, ele vai ser necessário, ou se, infelizmente, te acontecer algo definitivo antes, e que pode ser até uma aposentadoria por invalidez, já vai estar preparada. Já vai estar preparado o teu tempo de contribuição para te gerar um percentual de renda melhor.
Professor, eu já faço uma pergunta, Bruna pergunta nessa aí. E o que a gente poderia cobrar para fazer uma ação dessa? Tendo em vista que ela não vai ter fins financeiros. Pois é. Sabe uma forma interessante de cobrar isso? Que eu já pratico isso, né? O escritório já pratica isso. Para cada ano averbado, um valor. Para cada ano que eu consigo reconhecer, já que eu não vou ter um cunho econômico vinculado a atrasados ou a implantação de um benefício. Isso é uma pergunta fantástica. É uma pergunta fantástica. Aliás, tem alguém aqui comentando, né? Ana Alice, ó, honorários, ótima pergunta. É sempre uma ótima pergunta. Quando eu tenho uma ação cuja condenação implica tão somente a obrigação de reconhecer períodos sem implantar benefício, eu não tenho uma condenação pecuniária, portanto, eu tenho que ter uma cobrança diferenciada do meu cliente. Como é que dá para fazer? Bom, aí você vai ver a realidade local, a realidade do seu cliente, mas eu partiria de uma ideia básica. Por exemplo, quanto vale para esse segurado cada ano a mais de averbação? Bom, eu entendo que para cada ano de averbação ele tem que me pagar um salário mínimo. É um valor. Eu estou estimando um valor alto. Bom, eu consegui 10 anos, ele vai ter que me pagar 10 salários mínimos. Só que ele está conseguindo algo para a vida inteira. Ou ele vai estar antecipando a aposentadoria dele, ou esses 10 anos que eu consegui, olha só que interessante, esses 10 anos que você conseguiu aqui darão 20% a mais de renda para ele. Pro resto da vida. 10 anos que eu consigo são 20% a mais de renda na vida dele. Porque para cada ano ele tem 2%. Ou então, esses 10 anos que eu estou conseguindo significarão aposentadoria aos 65 e não aos 70. Não aos 75. Então vai depender muito, efetivamente, vai depender muito do caso concreto, mas eu colocaria um patamar objetivo num valor por ano. Cada ano averbado, seja de acréscimo de tempo, seja de tempo rural, cada ano averbado que gera um acréscimo de tempo, eu cobraria um valor por ano. E faria assim. E acho que é a única e melhor maneira de se fazer. Ou a segunda, não é a única, mas a melhor, mas a segunda seria, bom, qual é a tua média de remunerações hoje? Se tu fosse te aposentar, vamos simular uma aposentadoria. Bom, a aposentadoria seria X. 3 vezes X. 3 benefícios. 2 benefícios. Aí vai do que cada um pratica nos seus escritórios. Mas sim, conforme a Leila está dizendo aqui, vai depender de um conjunto. Com certeza vai depender de um conjunto, mas, de novo, eu vou bater numa tecla que eu tenho batido há bastante tempo, tá, Eleusa? Muito tempo. O advogado que não valorizar o seu trabalho não o terá valorizado por ninguém. Não cabe ao cliente valorizar o meu trabalho. Não cabe ao cliente colocar preço no meu trabalho. Não cabe ao meu concorrente colocar preço no meu trabalho. Cabe a mim colocar preço no meu trabalho e definir o quanto vale esse meu trabalho. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Quanto mais a gente valoriza o nosso trabalho, mais ele vai ser valorizado pelos outros. Eu não posso fazer consultoria gratuita. Eu não posso fazer planejamento previdenciário gratuito. Eu não posso fazer uma ação dessa natureza, que é uma ação de tempo especial, tempo rural, que tem um baita de um trabalho do advogado, para cobrar lá no final os honorários de sucumbência, que vão ser meramente estimativos com base em valor da causa, que provavelmente nesse caso vai ser um valor de alçada, um valor estimado de 9, 10 mil reais para ganhar R$1.000 um processo desse. Eu não estou dizendo que R$1.000 é pouco ou muito, não é isso que importa. Mas qual é o nível de transformação que você está trazendo para o seu cliente? Dentro desse nível de transformação, quanto vale o seu trabalho? É isso que você está fazendo. Você está transformando uma vida. Bom, isso tem que ter um valor. Isso tem que ter um valor. Vocês já viram alguém no dentista não levar dinheiro? Ninguém. Todo mundo vai ao dentista e leva dinheiro. Ou leva um cheque, ou leva alguma coisa. Dependendo do lugar onde está, leva até uma galinha para pagar. Não importa. Hoje nós estamos comemorando aqui. Não, estamos aqui na festa junina, leva lá uns pés de moleque, leva umas rapadurinhas, mas leva. Normalmente, Eleusa, o pessoal vai no escritório de advocacia, não leva nada. Não leva nada.
Mal leva a identidade para tirar xerox com medo que a gente tenha como perseguir depois. A gente fazer falcatrua com o nome deles. É impressionante. Então, assim, as pessoas elas estão se acostumando, infelizmente, a ter consulta com advogado que estudou 5 anos numa faculdade, mas a vida inteira estudando para ter aquela solução que ele acha que é mágica. O cliente acha que é mágica a solução. Pô, mas só isso? Pô, mas só isso não. Eu estudei 20 anos para chegar no só nisso. Né? Eu demorei 20 anos para descobrir o ROI. Eu demorei 20 anos para desenvolver o meu planejamento previdenciário. Ah, mas aqui agora o senhor faz em 1 hora. Sim, mas eu tenho 100 mil horas aqui para chegar na 1 hora. É isso que a gente tem que fazer. A gente precisa... exatamente, alguém falou que se eu for numa cartomante, eu levo dinheiro. Até porque eu tenho medo das consequências. É verdade. Tu traz seu amor em 3 dias, mas tem que levar o dinheiro. Então é isso, eu vejo dessa forma. A gente tem que precificar e valorizar o nosso trabalho, e isso passa por coragem. A gente tem que ter confiança e coragem de que a gente está fazendo um bom trabalho, a gente tem que ter essa noção de que o nosso trabalho é bom, e cobrar por ele. E nesse caso específico eu faria assim, eu atrelaria um valor para cada ano averbado. Faria assim. A Ana está falando aí que tem uma história de um parafuso, o que é isso, professor? Parafuso? Se eu tenho um parafuso a menos, é bem possível. Eu não sei se é isso que ela tá perguntando. Eu não sei. Ana, que história é essa? Tem muita pergunta, professor. Não sei se vai dar tempo de responder alguma coisa aí. Você fica à vontade. Eu acho que de minha parte aqui... é a Ana que está falando da história do parafuso. É a Ana que está falando. Pessoal, tem uma outra dúvida, agora com essa mudança toda que nós temos. Porque antes, quando a gente ia fazer planejamento, tinha aquele negócio lá de saber qual foi a contribuição que você começou primeiro, principalmente agora que surgiu aquele e-mail lá, que o pessoal paga um valor muito reduzido, né? E aí tinha quando você ia fazer o planejamento, você tinha que saber, se começou no MEI, você ia ter que aposentar lá pelo MEI, Você dá tempo de você falar um pouquinho para nós sobre essa questão? Ou estão pedindo... Não, deixa eu ver se eu entendi a questão. Você quer saber como é que eu sei em que condição eu contribuo, se como MEI, se como contribuinte, se como empregado? É isso? Eu não entendi. Não é isso não. É assim, porque antes a gente, quando ia fazer um planejamento previdenciário, você tinha que saber, porque tinha pessoa que estava contribuindo das 2 formas, como MEI e de outra forma. E aí a gente tinha que saber quem começou primeiro, para saber os valores que ia entrar ali porque assim, ó, no carro. O MEI, que é aquele que contribui de acordo com a Lei Complementar 123, ele tem uma contribuição reduzida que vai para 5% sobre o salário mínimo, sempre. Tá? E essa contribuição do MEI sobre o salário mínimo, ela não entra no cômputo para as aposentadorias por tempo de contribuição e não permite também, se ela for contribuída por 5%, que o benefício, seja ele qual for, da Previdência, seja em valor superior ao salário mínimo. Então, por isso que tem muito microempreendedor individual que paga a complementação da contribuição para o patamar de 20%, para que possa aproveitar o histórico anterior a ter virado MEI, para fins de uma aposentadoria futura. Vamos supor que eu tenha contribuído durante uma vida como empregado e tivesse altos salários. A partir de um determinado momento, eu me desliguei da empresa, ou fui desligado, não importa, e aí eu constituí uma microempresa. Se eu passar simplesmente a pagar a contribuição pelo regime do MEI, o que vai acontecer? Eu vou me aposentar em qualquer modalidade com o salário mínimo, menos por tempo de contribuição, porque eu não vou chegar no tempo, porque não vai valer como tempo de contribuição. Então, se eu não tiver esse cuidado de complementar a contribuição do MEI, se eu tiver um auxílio-doença, vai ser salário mínimo. Ele não vai considerar minha média histórica. Esse é o problema, porque é a consequência que está lá no artigo 21 ou 22 da Lei 8.212. Quando eu contribuo como MEI e não complemento, eu elimino o cálculo da média e fico só com o salário mínimo como possibilidade. E abro mão da contagem daquele período contribuído como MEI para fins de aposentadoria por tempo de contribuição. Então, esses são os problemas. Eu acho que, não sei se era nesse sentido a pergunta, mas é o... Era mais ou menos isso, era só para falar um pouco sobre isso, porque o pessoal não vai contribuir pelo MEI, acha que pode aposentar por tempo, acha que aquele valor vai juntar. E aí, agora, nesse momento, a gente pode somar os dois. Por exemplo, eu estou empregado e tenho uma microempresa. Eu posso fazer a soma desses dois. Porque teve uma alteração, né?
Pode, porque desde a Lei 13.846, que alterou o artigo 32, lá no ano passado, dia 18 de junho de 2019, a Lei 13.846, que foi a lei de conversão da MP 871, mas ela trouxe essa novidade em relação à MP 871, que não tinha trazido, ela disse o seguinte, que as atividades concomitantes, a partir de agora, elas geram soma de salários, independentemente daquele regime de cálculo que tinha no artigo 32, que mandava aplicar o cálculo do salário de benefício da atividade principal e depois uma média proporcional da atividade secundária. A partir do ano passado, simplesmente haverá soma de salários de contribuição, e aí se chega no valor final do salário de benefício. Não tem mais esse problema da dupla atividade como algo que possa prejudicar o segurado, desde o ano passado. Já temos um ano completados. Eu fiz a live da quinta-feira da semana passada, inclusive falando sobre isso. Eu fiz no dia 18 de junho, onde essa lei estava completando um ano. E aí eu falei justamente das atividades concomitantes, do aniversário da lei. É uma parte importante aí, mas vamos aproveitar, né? Eu não sei quanto tempo a gente ainda tem, professor. A gente se você tem aqui 4 minutos. 4 minutos. Se você quer falar alguma coisa específica, ou você quer ler aqui alguma pergunta? Vamos ver se a gente consegue puxar. Eu acho que eu consigo aqui. Deixa eu ver a história. Deixa eu ver. Gente, obrigada a todo mundo aí. Eu gosto de falar nome, mas hoje a gente correu aqui. Advogado Zuzu, Cristiane, Malu, muita gente. Vanusa. A Natália, Natália Bolzan está fazendo uma pergunta sobre a comprovação do tempo da pensão. O mesmo raciocínio se aplica à B41, que seria a aposentadoria por idade, considerando que a princípio não se fala mais em carência. Olha só, vê bem. Tem gente defendendo que não existe mais carência na aposentadoria por idade. Não contem comigo nessa empreitada. Tá? Por quê? Porque a carência nunca foi norma constitucional. Ela nunca esteve no texto da Constituição. Ela sempre foi norma infraconstitucional lá do artigo 24 da Lei 8.213, depois do artigo 25 estabelecendo os prazos de carência e o 26 as hipóteses de dispensa de carência. Então, lá na Constituição nunca houve carência. Então, quando a nova aposentadoria exige a idade e tempo de contribuição, eu entendo que nós temos um requisito a mais na aposentadoria, que é o tempo de contribuição. Temos a idade, o tempo de contribuição e a carência. E, aliás, a portaria 450, no seu artigo 8º, nos traz essa ideia. O INSS ainda está exigindo carência. O artigo 8º diz que um dos requisitos da aposentadoria por idade continua sendo a carência de 180 contribuições. Então, eu não vejo como eliminada ela. Agora, claro que esse acréscimo de tempo que a gente consegue no rural, no especial, vai gerar reflexos na nova aposentadoria por idade. Por quê? Porque a nova aposentadoria por idade, o acréscimo de renda dela não está mais atrelado a cada grupo de 12 contribuições, como no período pré-emenda. Está atrelado para cada ano de contribuição. São conceitos diferentes. Antes eu tinha 70% da média, mais 1% para cada grupo de 12 contribuições. Agora eu tenho 60% mais 2% para cada ano de contribuição. O conceito agora é de ano de contribuição, é tempo de contribuição. Antes o conceito era de contribuições, número de contribuições. Mudou completamente. Então o tempo rural agora vai gerar acréscimo na aposentadoria por idade nova, mas não vai gerar carência para ela, salvo se fosse a modalidade híbrida, que daí a gente teria como discutir isso. Então é isso, acho que de minha parte é isso. Eu queria te agradecer muito, Eleusa, pelo convite. Nós estamos com 58 minutos e meio, a gente tem que encerrar, eu tenho que gravar para te passar depois, né? Sim, salva aí para a gente poder assistir mais 1000 vezes. Para a gente aprender tudo sobre o ROI. Eu vou salvar no IGTV. Vou salvar no IGTV. Eu queria agradecer muito a oportunidade que tu me deu de estar falando com o teu público. E tenho certeza, assim, que é a primeira de outras que a gente vai fazer. E conta comigo sempre que precisar. Eu estou à disposição. E não esqueçam, gente, Previdenciando Sem Limites lá no Telegram, abriu hoje. É só entrar no link que está na minha bio ou na minha postagem de hoje que vocês vão ter lá acesso a material diário, por áudio, por vídeo, enfim, coisas bem selecionadas assim para que vocês tenham esse conteúdo todo à disposição. Temos 1 minuto ainda, Eleusa. Super indico, gente. Todo mundo seguiu o professor. Eles têm um projeto aí muito legal de G4. Eu não sei se vocês estão fazendo um circuito de lives também. Não sei se o senhor está participando. Tem, quarta-feira, toda quarta.
toda quarta-feira lá no grupo Família G4 no Facebook. Aí é lá no Facebook, é no grupo fechado, Família G4. A gente tem lá as nossas lives. E a gente tem que encerrar agora, faltam 30 segundos, eu tô com medo de não gravar. Obrigada, Valeu, professor. gente. Gratidão Beijinho. para todo mundo que esteve aí conosco. Gente, ó. Beijos. Valeu, galera. Abraço para todo mundo e boa semana de São João. Tchau, tchau.